E se fosse possível abrir uma igreja no Brasil gastando pouquíssimo dinheiro e em questão de dias? Pois é, um jornalista resolveu fazer exatamente esse teste. O objetivo? Ver até onde a lei vai e descobrir quais são os benefícios às vezes surpreendentes que vêm junto com um CNPJ de organização religiosa. A grande pergunta que essa apuração queria responder é basicamente essa. Será que é muito complicado registrar uma entidade religiosa e, de quebra, conseguir toda a imunidade de impostos que vem com ela? A resposta, como a gente vai ver, é bem interessante. Olha, o processo todo se resume a, acredite se quiser, 3 passinhos bem simples. Basicamente é ir a um cartório, registrar o estatuto da nova igreja e logo depois pedir o CNPJ. Simples assim. E aqui os números deixam tudo ainda mais concreto. Foram só 2 dias úteis e um custo total de R$ 418,42. Com esse tempo e esse dinheiro, uma nova igreja nasceu, totalmente legalizada no Brasil. E o resultado foi esse aí. Com tudo registrado em cartório e com CNPJ na mão, foi fundada a Igreja Heliocêntrica do Sagrado Evangelho. Um nome, claro, criado só para o experimento, mas que na prática tem todos os direitos de qualquer outra igreja do país. Bom, mas como assim? Uma igreja em 2 dias? Como isso é possível? A resposta, como quase sempre, está na nossa legislação, que abre um caminho bem direto para isso. O pulo do gato está todo aqui. O artigo 44 do nosso Código Civil é bem claro. Ele diz que a criação de organizações religiosas é livre e, mais importante, proíbe que o poder público se negue a registrar a criação delas. Ou seja, por lei, o Estado não pode simplesmente dizer não para uma nova igreja que quer nascer. E o que mais chama a atenção é o que a lei não exige. Não precisa ter um número mínimo de fiéis, não precisa comprovar que existe uma doutrina teológica por trás, nada disso. A liberdade para criar é praticamente total. E essa liberdade toda permite umas coisas, digamos, criativas. Por exemplo, os fundadores da Igreja Heliocêntrica decidiram que ela seria uma monarquia absolutista e hereditária. E a inspiração para isso, a própria Igreja da Inglaterra, que tem o rei ou a rainha como chefe. E tá tudo dentro da lei. Ok, mas vamos ser sinceros. O grande atrativo de um processo como esse costuma ser financeiro. Então vamos falar da principal vantagem material de ter uma igreja: a imunidade tributária. A base para tudo isso é muito forte. Vem direto da nossa Constituição. O famoso artigo 150 garante que templos de qualquer culto não paguem impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços que estejam ligados às suas atividades essenciais. E na prática, o que isso significa? Uma economia gigantesca. Estamos falando de não pagar impostos pesados como imposto de renda, IOF investimentos, IPTU de imóveis, IPVA de carros, ISS sobre serviços. A lista é enorme e o impacto no caixa também. E aqui está a grande sacada ou a grande brecha, como preferir. A única condição para essa imunidade toda é que os bens da igreja sirvam aos seus propósitos essenciais. E quem é que define o que é um propósito essencial? A própria igreja, no estatuto dela. E olha, essa regra não é igualzinha em todo o Brasil. O ICMS, por exemplo, ainda gera debate. Em São Paulo, as igrejas pagam, mas em outros estados como Rio de Janeiro e Paraná, existem leis que dão isenção até nas contas de luz, água e telefone. Mas nem só de isenção de imposto vive uma igreja. Ser um líder religioso reconhecido pela lei no Brasil traz junto outros privilégios bem específicos e, na verdade, bem pessoais. A nossa legislação, por exemplo, garante a qualquer ministro de culto o direito a uma prisão especial caso seja condenado e também a dispensa do serviço militar obrigatório. São benefícios que vão direto para a pessoa, não só para a instituição. E claro, os criadores da Igreja Heliocêntrica não perderam tempo. Para já garantir esses benefícios para a família, eles simplesmente sagraram os próprios filhos como mini-sacerdotes da nova fé. Aí fica a pergunta, mas pode ordenar crianças? Bom, eles acharam uma justificativa. A inspiração veio do budismo tibetano, que reconhece a reencarnação do Dalai Lama quando ele ainda é criança. Mais uma prova da flexibilidade que a liberdade religiosa permite. E quando a gente pensa que já viu de tudo, a história dá mais uma virada. A liberdade religiosa no Brasil pode ir a lugares que muita gente nem imagina, permitindo práticas que para um cidadão comum seriam um crime. É aqui que entramos num ponto bem delicado. Grupos como o Santo Daime e a União do Vegetal, por exemplo, têm autorização do governo para usar a ayahuasca em seus rituais, que é um chá com efeito alucinógeno, proibido para o resto da população. E isso, vale dizer, não é algo recente não.
Essa permissão especial já existe desde a década de 80, criando um precedente legal bem forte, em que o direito ao ritual religioso acaba se sobrepondo a outras leis. Bom, depois de ver tudo isso, a gente olha para o futuro. E parece que esse cenário de benefícios e privilégios pode ficar ainda maior por causa de um projeto de lei que está andando no Congresso. É a chamada Lei Geral das Religiões. Esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora só falta a votação no Senado. E ele pode ampliar e oficializar muitas dessas vantagens que a gente viu. Se essa lei for aprovada, ela pode trazer coisas novas, como o apoio do Estado para conservar os bens das igrejas, uma proteção maior contra a penhora de imóveis e até, pasmem, o direito de exigir que o ensino religioso nas escolas públicas tenha professores da sua fé. Em tese, até do heliocentrismo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Esse experimento da igreja heliocêntrica mostra um dilema. Num Estado que se diz laico, quando a fé vem com tantos benefícios legais e fiscais, onde é que um Estado deveria traçar a linha? É uma questão bem complicada e que está no centro do debate.